Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de Sociologia. Bom, como eu disse, aqui em casa está em reforma, né? Então a gente vai mudando sempre o cenário. Vamos ver a próxima aula onde é que eu consigo gravar. Mas enfim, a aula de hoje é uma aula muito boa, bem simples de ser compreendida, certo? Vamos acabar falando um pouco da história, um pouquinho de história política, que nós falamos nas últimas aulas. Na última aula foi literalmente uma correção, né, dos conteúdos, mas nas últimas aulas nós falamos sobre os conceitos de poder, política e Estado, né? E hoje nós vamos falar, o título da nossa aula, o tema, né, é isso aqui, ó. Os tipos de Estado. Ou seja, as formas que o Estado assumiu ao longo da história. O Estado moderno nesse caso, tá certo? Então, desde o primeiro tipo de Estado moderno, sua organização, seu principal teórico, passando através da história até os nossos dias, ok? Então, vou tentar resumir para vocês, fazer um negócio bem legal, certo? Aí, ó, tipos de Estado, ok? Então, o primeiro Estado que nós vamos ver, nós vamos estudar, aquele que pode-se dizer que deu origem ao que nós conhecemos ou chamamos de Estados modernos, foi esse aqui, ó, o Estado absolutista, certo? Então, o Estado absolutista, ele nasce entre os séculos XVI, né, ele tem origem no século XVI e vai até o século XVIII, ok? E ele é um Estado com características bem simples de nós entendermos, ok? O Estado absolutista, o nome absolutismo, né, vem de absolutismo. Absolutismo é o quê? É o poder absoluto. Que poder absoluto? Então, durante o período em que o Estado absolutista estava vigente, essa forma de organizar, né, a nação, é, nesse período haviam monarquias. Estamos falando especificamente da Europa, tá certo? Então, na Europa haviam monarquias. E nas monarquias europeias, já que era monarquia tinha um rei, o rei tinha poder absoluto, por isso é Estado absolutista, tá certo? Então, durante o período do absolutismo, o rei tinha total poder político, total poder é, dentro da justiça, enfim. O rei, qualquer palavra, qualquer, digamos assim, ordem do rei seria acatada. Ele era o principal representante da justiça, ele era o principal representante político, ele era o principal representante militar. Ele comandava todas essas instâncias do país. Por isso, absolutista. Por isso, o rei tinha poder absoluto. Ou seja, o rei tinha um poder total. Okay? Um exemplo é o rei Luís XIV, né? Que ele traduz bem esse momento da história política com a frase assim: o Estado sou eu. Ou seja, o Estado era a vontade dele viva, digamos assim. Tudo que ele queria, o Estado acatava, o Estado fazia porque nessa época assim era organizado. Os reis eram vistos como pessoas escolhidas por Deus para governar. Inclusive, durante um certo período, não sei exatamente se era um período absolutista, mas creio que sim, haviam pessoas que acreditavam nos poderes de cura dos reis, tá certo? Uma outra característica, né, era a centralização econômica. Então, sempre o Estado, ou seja, o próprio rei, ele intervinha na economia. As principais medidas econômicas, né, eram o metalismo, a busca por metais preciosos, né, a balança comercial favorável, que no caso era você ter lucro, né, você vender mais do que comprar, exportar mais do que importar, ok? E a intervenção direta do Estado na economia, certo? Então, o rei, ele intervinha totalmente com relação às políticas econômicas, certo? E aí, quem era o principal teórico desse tipo de Estado? O principal teórico do absolutismo, como maneira correta, maneira ideal de se governar ou de se organizar uma nação, foi um filósofo chamado Thomas Hobbes. Tá aqui. Thomas Hobbes, que era um inglês, ele acreditava que a monarquia era a melhor maneira de governança ou de governo existente, e ele baseava sua ideia a partir da ideia de um pacto, certo? Não um pacto, não, mano, pelo amor de Deus, mas um pacto social, um contrato social, ok? Mais na frente, pessoal, nós vamos estudar melhor o Hobbes e outros teóricos, especificamente as ideias deles, tá bom? Aqui é só um resuminho. Então, Thomas Hobbes entendia que antes
da organização do Estado moderno, o ser humano vivia no que ele chamava de estado de natureza. Então, no estado de natureza, havia uma luta constante de todos contra todos, segundo Thomas Hobbes. Não haviam leis, não havia norma, cada um fazia o que achava certo fazer. Isso gerava guerras, isso gerava conflitos, isso gerava mortes. Então, qual a solução encontrada segundo a teoria do Thomas Hobbes? A solução é organizar o Estado para que o Estado nos force, digamos assim, a conviver em sociedade, através de leis, através de normas, de regras, do exército, da polícia, do que seja. Certo? Então, qual era a ideia central do Thomas Hobbes? Que nós abríssemos mão da nossa liberdade, liberdade total do estado de natureza, né? Afinal, cada um fazia o que queria, e assinasse uma espécie de pacto ou de contrato, que na verdade não era um contrato, literalmente não era um papel, era algo mais figurado, certo? Era uma figura de linguagem. Então, a ideia do Hobbes era que nós abríssemos mão da nossa liberdade, passássemos parte da nossa liberdade, né, para o Estado, para que o Estado pudesse organizar a sociedade da melhor maneira possível. E segundo Hobbes, o Estado que deveria fazer isso era a monarquia. Okay? E no caso aqui a monarquia absolutista. Então ele acreditava que somente um Estado, ou um monarca, uma pessoa com poderes absolutos seria capaz de trazer organização e paz em meio à sociedade. Se isso ocorreu é uma outra questão, tá bom? Essa é a teoria do Thomas Hobbes. E nós vamos já passar para o próximo tópico. Bom, pessoal, continuando aqui, nós vamos ver, no caso, o Estado liberal. Opa, certo? Não, aqui, Estado liberal. Um Estado liberal é um tipo de Estado, né, que historicamente vem se contrapor ao Estado absolutista. Ele surge pouco depois, a partir da Revolução Francesa, baseado nos ideais da Revolução Francesa, de igualdade, liberdade, fraternidade. Okay? E ele vem para encerrar de vez, para enterrar de vez o Estado absolutista. Okay? Visto que ele é meio que um contraponto, né, do Estado absolutista. Então, o Estado liberal ele é baseado, né, na soberania popular e na representação política, ou seja, soberania popular é aquela ideia de que todo o poder emana do povo e não mais do rei, né? E ideia de representação política, no sentido de que nós votamos ou elegemos, ou de que os políticos e partidos são nossos representantes. Então, esses ideais surgem aqui, okay? A partir do Estado liberal entre os séculos XVII e XVIII. Okay? Mas espera aí, Vinícius, você disse que o Estado absolutista via do século XVI ao século XVIII. É porque, pessoal, não é o Estado absolutista ele não acaba de uma vez em todos os locais. Okay? Começa na França, surge o Estado liberal, depois outras nações vão assumindo, vão tomando essa forma de governo ou de Estado para si, tá certo? Isso até o século XVIII. Então, no século XVIII, o Estado absolutista encerra-se de vez e o Estado liberal passa a vigorar na maioria dos países, tá certo? Então, o principal teórico, né, do Estado liberal, deixa eu ver aqui se está o nome certo, isso foi o outro inglês chamado John Locke. Ele também entendia, né, que o homem vivia em um estado de natureza anterior até que o Estado pudesse organizar, tá certo? Mas o John Locke, ele dizia que, bem resumidinho aqui, que depois a gente aprofunda, né, era dever do Estado prezar pelas liberdades individuais, certo? E pelo direito à propriedade privada. Okay? Então, essa ideia é muito forte, por exemplo, nos Estados Unidos. Né? Eles são um país que foram formados muito forte nesses ideais, né? Direito das liberdades individuais e do direito à propriedade privada. Então, durante o Estado liberal, não foi só a questão política, o entendimento do que é o Estado que alterou-se. Né? Então, um barão chamado Charles Louis de Secondat, conhecido como Barão de Montesquieu, ou Montesquieu, né, ele foi um dos principais teóricos políticos desse tipo de Estado. E se contrapôs mais uma vez, né, suas ideias ao Estado absolutista. Em que sentido? O Montesquieu ele foi o responsável, né, pela ideia da tripartição dos poderes. Como assim? No Estado absolutista, todos os poderes estão concentrados na mão do rei. Ele é o juiz, ele é o executor, né? Aquele que organiza, que administra o Estado. Okay? E ele também é o criador das leis. No Estado liberal, a partir das ideias de Montesquieu, né, esse poder não concentra-se mais na mão de uma pessoa.
mas sim de grupos diferentes. Então Montesquieu acreditava que era possível, que seria mais equilibrado a separação dos três poderes. E estão aí até hoje dessa forma separados. Que três poderes são esses? O poder executivo, que é aquele que governa um país. O poder legislativo, que é o poder de criar e aprovar ou não as leis. Né? E o poder judiciário, que é o poder da justiça, né? De fazer cumprir a lei, enfim, de exercer a justiça. Então, graças à teoria do Montesquieu, é que até hoje, em boa parte, ou na maioria dos países democráticos, né, pelo menos, há, há essa separação dos poderes. Ou seja, aqui no Brasil nós temos o poder executivo, a nível nacional é o presidente da República, né, o principal representante desse poder. Temos o poder legislativo, são os deputados e os senadores que exercem esse poder. E temos o poder judiciário, que são os ministros do STF, juízes, enfim. Em altaneira, o poder executivo é o prefeito, o poder legislativo são os vereadores e o poder judiciário, no caso, juiz, promotores, enfim. Certo? Então, essa teoria, essa ideia foi criada pelo Montesquieu, certo? Lá no século XVII, XVIII, enfim, por aí. Okay? E outra grande mudança trazida pelo Estado liberal foi, deixa eu ver se eu acho aqui, não, foi o, oxente, aqui foi no campo da economia com o Adam Smith, certo? Foi o principal teórico econômico no sentido da economia do Estado liberal, ok? Então, na economia, né, do Estado liberal houve a separação entre propriedade privada e propriedade pública, né, pertencente a todos. E o Adam Smith foi um dos principais teóricos, né, da economia nesse período, ou da economia liberal. Então, no Estado absolutista, né, no Estado anterior, o rei ele intervinha na economia. Já no Estado liberal, a partir das ideias do Adam Smith, né, não deveria haver essa intervenção do Estado na economia. O Estado deveria deixar a economia se autorregular. Né? A mão invisível do Estado se autorregularia. Então, até hoje, muitos liberais e neoliberais têm as suas ideias, né, econômicas baseadas nas teorias do Adam Smith. Né? Então, o seu principal lema era deixar e fazer, deixar e passar. Quer dizer o que, olha, deixa que o próprio mercado se regula. A economia, se ela está em uma crise, ela por si só acaba saindo dessa crise. Então, o Estado liberal, pessoal, ele foi um Estado que acabou muito favorecendo, né? É conhecido também como Estado burguês, essa classe da burguesia. Então, nesse período foram surgindo, né, os grandes comerciantes, os grandes banqueiros, enfim, e as diferenças econômicas começaram a aparecer ainda mais, certo? Sendo que pequenos negócios não tiveram muita chance de sobreviver e aqueles que já tinham um pouco de condição acabaram concentrando ainda mais riquezas, tá ok? Então nós vamos para o próximo tipo de Estado, que é um Estado que acaba se contrapondo, dessa vez, ao Estado liberal. Ok, pessoal? O outro tipo de Estado, né, que eu disse agora há pouco, que se opõe ao Estado liberal é o Estado socialista, certo? O Estado socialista surgiu no final do século XIX, início do século XX, na verdade. Suas ideias são baseadas pelos teóricos, Karl Marx e Friedrich Engels, certo? Qual era a ideia de Karl Marx e Engels? Bom, Marx e Engels observavam a sociedade europeia após a Revolução Industrial e viam uma acentuada diferença, uma diferença econômica, diferença na qualidade de vida das pessoas. Eles viam que os trabalhadores eram explorados nas fábricas, enquanto o dono da fábrica ficava com lucro, os trabalhadores recebiam migalhas e trabalhavam muito. Então, baseado naquela realidade que ele via, ele criou a sua teoria de um Estado ou de um modo de vida em que o Estado não fosse mais necessário e que tudo que houvesse pertenceria a todos, tudo que existisse fosse comum a todos, certo? Essa é a ideia do comunismo, de uma maneira bem resumida, tá certo? Então, antes de atingir o comunismo, segundo as teorias de Marx e Engels, era necessário passar por um Estado chamado de socialismo ou Estado socialista, na qual os meios de produção eles eram públicos, né? Eles eram estatizados, ou seja, ninguém teria uma fábrica sua, digamos assim. Tudo que o Estado tudo que pertencesse ao Estado era de todos, ok? E o Estado organizaria a nação até que, passado-se a fase do socialismo, o comunismo fosse instaurado.
tá certo? Aí no comunismo não haveria mais necessidade de um Estado, o Estado seria superado, enfim, as pessoas viveriam bem, todos usufruindo da mesma forma, vivendo da mesma maneira, não existiriam diferenças de classes, não existiriam pessoas na miséria e outros com muito dinheiro, enfim, seria tudo equilibrado ali, ok? Então, somente, né, no início do século XX foi que as teorias socialistas foram postas em práticas a partir de um Estado. Isso aconteceu a partir da Revolução Russa de 1919, se não me engano. Não é? 1919? Não, cadê? Revolução Russa. Enfim, que droga. Vou cortar essa parte. Bom, isso aconteceu somente a partir da Revolução Russa. Vocês estudaram história com o professor Júnior, tenho certeza disso. Vocês já viram, ou se não viram, ainda irão ver nesse conteúdo nas aulas de história. Os revolucionários russos, baseados nas ideias de Marx e Engels, né, os chamados bolcheviques, derrubaram o regime czarista, o regime do imperador russo que existia naquele período. Okay? Então eles tentaram lutar por um mundo mais, ou por uma Rússia mais igualitária, digamos assim, né, com menos diferenças sociais. Okay? E após isso, Lenin, a partir de Stalin, onde ele assumiu o poder, o socialismo, né, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, foi o novo nome adotado pela Rússia, passa a expandir os seus domínios. Porque nas ideias dos teóricos, né, Marx e Engels, assim como também no entendimento de Stalin, o socialismo só dominaria o mundo, digamos assim, ou o socialismo só iria adiante se ele fosse, digamos assim, se mais países se tornassem socialistas. Tá certo? Um país apenas não mudaria a realidade mundial ou a realidade dos trabalhadores, mas a partir da unificação, né, de todos os trabalhadores do mundo. Tá? Um dos lemas, né, das chamadas do Karl Marx no Manifesto do Partido Comunista, né, trabalhadores do mundo univos. E aí, a partir disso, sobretudo a partir do final da Segunda Guerra Mundial, nós temos um mundo dividido, né, um mundo bipolarizado, um mundo capitalista, capitaneado pelos Estados Unidos, e um mundo socialista capitaneado pela União Soviética. Então, nesse período, boa parte, se não todos os países do leste europeu se tornaram socialistas. Metade da Alemanha, né, a Alemanha oriental, era socialista. Na Ásia, nós temos a China, nós temos a Coreia do Norte e o Vietnã, que hoje são conhecidos como países comunistas, mas enfim. Nós temos alguns países africanos, como Moçambique e Angola, e aqui na América Latina nós temos a ilha de Cuba, né, que até hoje é um país socialista, certo? Bom, se essas experiências deram certo ou não, não vou entrar no mérito disso, tá bom? Não vou levantar aqui esta polêmica, mas informando-vos que o Estado socialista, ainda existem Estados socialistas hoje, mas a União Soviética, que foi o grande expoente dessa forma de Estado, ela teve seu fim no início dos anos 90, certo? Depois de algumas crises financeiras, algumas revoltas internas, né, dentro da União Soviética, a União Soviética chega ao seu fim, certo? E foi uma forma de governo que se contrapôs literalmente ao Estado liberal. Que no Estado socialista, o Estado ele intervém na economia, por exemplo, tá certo? E hoje há muitas coisas faladas sobre esse tipo de Estado. Né? Algumas são verdadeiras e outras são falsas, são fakes. Então é necessário que a gente aprofunde mais essa conversa depois, que a gente discuta essas ideias para ver o que é fato, e o que é fake. Não estou fazendo propaganda da Globo, não. Tá bom, pessoal? Vamos para o próximo tipo de Estado. Voltando aqui, o outro tipo de Estado que nós vamos falar, são dois, na verdade, que são muito parecidos e nós vamos meio que resumi-los aqui. São os Estados nazistas e fascistas, que surgiram no início do século XX, né? Ambos com ideais de nacionalismo extremado, com ideais de fazer a nação grande, o fascismo com algumas ideias imperialistas, tá certo? E o nazismo, há uma pequena diferença entre essas duas ideias, tá certo? Mas elas eram opostas tanto ao Estado liberal quanto também ao Estado socialista. Então hoje algumas pessoas dizem assim, não, o nazismo era socialista. Não era, né? Porque o nome do partido nazista era Partido Nacional Socialismo. Mas aí foi um nome bonitinho que utilizaram só para colocar no partido. Então, por exemplo, o PSDB, que é um partido de direita aqui no Brasil, ele tem o nome Social Democracia. Ele não é de esquerda, né? Então,
são ideias absurdas, né? Que surgem aí a partir de fake news, enfim. Bom, mas o nazismo e o fascismo têm características em comum. A questão do nacionalismo, eu já citei, né? Eles davam força às indústrias nacionais, né? O fascismo, ele trazia a ideia, né, do Estado como o ápice da justiça moral, enfim, o ápice de tudo que havia ali correto, e tanto o fascismo como o nazismo perseguiam seus opositores. Okay? O que diferencia, né, o nazismo do fascismo porque o nazismo estava mais ligado à questão do racismo, certo? Então, as ideias nazistas elas estavam permeadas, estavam embebidas de ideias racistas, né? A ideia de que os arianos, né, a raça ariana, que teoricamente seria, segundo eles, a raça dos alemães, né, eram superior às demais. Então, por isso que os nazistas perseguiam os negros, os judeus, os homoafetivos, perseguiam também ciganos, enfim, todas as minorias foram perseguidas, né, durante o período do nazismo lá na Alemanha, tá certo? Então, a ideia tanto do nazismo como do fascismo é fazer a nação grande. Então, ambas essas teorias surgiram a partir de momentos de crise, quando a Itália passava por uma crise muito forte e a Alemanha foi derrotada, já tinha sido derrotada na Primeira Guerra Mundial e estava praticamente destruída. Então, as ideias nazistas acabaram ajudando a reconstruir, né, a Alemanha, apesar de toda essa carga negativa embebida nela, tá certo? Então, a partir dessa reconstrução, foi que as ideias nazistas dominaram a Alemanha e existem até hoje na cabeça de muitas pessoas, tá ok? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas, sobretudo com essas ideias. Essas ideias não são aceitas mais em lugar algum. Como eu disse, tem pessoas que possuem essas ideias em sua cabeça, mas a maioria das pessoas não aceitam a ideia de que uns são superiores a outros, enfim, ok? Então tomemos muito cuidado com aquilo que a gente escuta, com aquilo que a gente lê, com aquilo que a gente vê, ok? Na internet, na televisão, séries, filmes, ok? Então, o nazismo surge a partir de Hitler e o fascismo a partir de Mussolini, Benito Mussolini na Itália. Okay? Então eles se unem na Segunda Guerra Mundial contra os demais países europeus e aí depois os Estados Unidos entram na guerra, o Japão acaba se aliando na Alemanha nazista e a Itália fascista, mas essa é isso é algo para discutir em outro momento nas aulas de história. Vocês vão falar da Segunda Guerra Mundial, certo? Espero que tenha ficado claro que essas duas formas de governo de organização estadual, né, digamos assim, são contrárias à liberdade individual, né, a ideia de liberdade individual do Estado liberal e a ideia de algo comunitário, né, de algo comum ou de um equilíbrio econômico presentes no socialismo. Okay? Então nós vamos organizar aqui e partir para o outro tipo de Estado. Bom, pessoal, e estamos entrando nos dois últimos tipos de Estado. O penúltimo tipo de Estado que nós vamos estudar é esse daqui. É o Estado de Bem-Estar Social. O Estado de Bem-Estar Social ele entra como um contrário, digamos assim, oposto também ao Estado nazista e fascista, certo? O Estado de Bem-Estar Social é um tipo de Estado liberal. Ele foi adotado pela maioria dos Estados liberais no início do século XX, no final dos anos 20 e início dos anos 30, após a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Foi uma das maiores crises, né, que o capitalismo enfrentou nos últimos anos. E aí, o principal teórico desse tipo de Estado é o John Maynard Keynes, ou Keynes. Né? Ele acaba contrariando um pouco a ortodoxia, ou seja, aquela regra, aquela questão dura toda ali do Estado liberal. De que maneira? Afirmando, né, que para trazer um equilíbrio social, para auxiliar aquelas pessoas que estavam passando por desemprego, por alguns problemas, o Estado deveria sim intervir na economia, tá certo? Então, esse tipo de Estado ele vai preconizar investimentos maiores em questões básicas como saúde, educação, moradia, ok? Vendo as características desse Estado, eu consigo observar um pouco do governo nos anos, né, o governo federal nos anos do governo Lula, né, como um Estado de bem-estar social, um Estado liberal, no qual o Estado intervinha na economia através também de programas sociais, certo? E ele foi muito utilizado
pela maioria dos estados liberais depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente, em que havia muitos estados, muitos países em crises financeiras, desemprego alarmante, então esse tipo de estado foi adotado e vigorou durante um bom tempo no mundo todo. Até que lá pelos anos 60, se eu não me engano, né, uma crise maior do capitalismo, né, e o estado de bem-estar social ele acaba fazendo com que o estado invista muito, ou seja, gaste muito dinheiro, se endivide, e aí, né, a partir da década de 60, quando há uma nova crise no capitalismo, digamos assim, o estado de bem-estar social acaba sofrendo um baque e acaba sendo extinto na maioria dos países. Ok? E nós vamos partir, então, para o último tipo de Estado. E o último tipo de Estado, né, nós vamos ver, é o Estado neoliberal, certo? Que é o Estado em que, digamos assim, a maioria dos países se organiza dessa maneira hoje. Ainda há países socialistas, mas a maioria dos países são neoliberais. A China é um país comunista no sentido político, mas liberal na economia, certo? Então, o neoliberalismo surge no final da década de 80, né, ou na década de 80, a partir de críticas, né, de alguns dos principais líderes políticos ao estado de bem-estar social, que gera, segundo eles, né, um endividamento do Estado. E dizendo que o estado de bem-estar social não ajudou a diminuir o desemprego, as desigualdades sociais. Isso foi consequência da riqueza dos países em questão, que eram, né, ou que foram a Inglaterra e os Estados Unidos. A Inglaterra tendo Margaret Thatcher, né, como sua primeira-ministra, conhecida como Dama de Ferro, e os Estados Unidos com o presidente, né, em exercício na época, chamado Ronald Reagan. Okay? Então, tanto o Reagan como a Thatcher, eles foram críticos do estado de bem-estar social e passaram a defender um estado chamado de neoliberal, né, neo-novo, né, um novo liberalismo, digamos assim. E o estado neoliberal ele é baseado na ideia de livre mercado, né, um mercado livre sem intervenção estatal, da livre iniciativa, né, do consumo de mercadorias, tá certo? E, consequentemente, da busca pela riqueza também, certo? Então, o Estado neoliberal é muito baseado no consumo, na propaganda, na livre iniciativa, né, de comércio e no livre mercado, assim como o Estado liberal tem essas semelhanças. Tá certo? Afinal, o neoliberal foi baseado no Estado liberal. Okay? Então, tanto a Thatcher quanto o Ronald Reagan, eles fizeram críticas, né, à intervenção estatal na economia, de acordo com o estado de bem-estar social, os gastos que foram ali com direitos trabalhistas, enfim. E o Estado neoliberal ele traz dentro de suas principais ideias a desestatização das empresas, como assim? A venda das empresas estatais, a privatização das empresas estatais, certo? Então, por exemplo, aqui no Ceará, né, nós temos a Enel. A Enel era uma empresa pública, né, estadual, antes conhecida como Coels, né, Companhia Elétrica do Ceará, que foi vendida para a Enel, que é uma empresa multinacional que controla, digamos assim, o que gera energia no Ceará e em outros estados do Brasil também, como São Paulo, por exemplo, certo? Em São Paulo nós tínhamos lá a Telesp, né, que era a companhia telefônica do estado de São Paulo, e aí a Telesp foi vendida para a Telefônica, e a Telefônica, enfim, não sei se existe mais, acredito que também faliu, foi vendida para outra empresa, e aí por aí vai, certo? Então, no governo atual do presidente Jair Bolsonaro, nós temos uma política neoliberal, afinal ele tenta estatizar muitas das empresas, aliás, estatizar não, privatizar muitas das empresas estatais. Então, por exemplo, os Correios são uma empresa que o governo Bolsonaro quer a todo custo privatizar. O que é privatizar? Tornar privada, vender, tá certo? Essas empresas. Porque, teoricamente, uma empresa privada ela vai gerir melhor aquele negócio, mas nem sempre, né? Eu acredito que quando a Coels era a empresa responsável, né, pelo fornecimento de energia no Ceará, nós não sofríamos tanto, nem pagávamos tanto, quanto pagamos agora com relação à Enel, né, que também não presta lá um serviço dos melhores, digamos assim. Né? Então, o Estado neoliberal vai no encontro da ideia de privatizações, diminuição do gasto do Estado, investimentos em áreas primordiais como saúde, educação. Okay? Então, o governo Bolsonaro vai muito de encontro a isso, tanto é que, desde o governo do Michel Temer, os gastos, né, ou seja, o investimento em saúde e educação estão congelados por 20 anos, certo? Então, não se pode investir mais
em saúde e educação do que um teto que foi estipulado. Okay? Uma outra derrota para nós, né, trabalhadores, servidores públicos, foi, no caso, o congelamento dos nossos salários por até 15 anos. Então, queridos, se vocês pensam em fazer um concurso, esqueçam, porque foi aprovada uma medida provisória que não haverá concursos nem subida salarial de servidores públicos durante pelo menos, ou no máximo, 15 anos. Que coisa linda e maravilhosa, né? Para todos nós. Mas, enfim, né? É, é uma forma de governo que se opõe também ao Estado socialista, certo? E traz a ideia de que o Estado mais enxuto, ou seja, com menos investimentos em áreas públicas, é um Estado que vai fazer com que a economia gire melhor, com que as coisas melhorem. Okay? Nem sempre isso acontece, acho que esse é o caso do Brasil. O Brasil não vive bem o neoliberalismo. Pode ser que nos Estados Unidos funcione, mas aqui, sinceramente, eu não acredito que funcione. Então, o Estado neoliberal ele também é muito combatido, ele é muito criticado, certo? E também já passou por várias crises, né? As crises de 2008, enfim. E mais uma crise, economicamente falando, desse tipo de Estado está aqui hoje, né? Devido à pandemia que nós enfrentamos. Isso mexeu com a economia do mundo todo. O que já estava ruim no caso do Brasil ficou pior, né? Os lugares que estavam até bem passaram por alguns perrengues, mas logo estaremos vencendo mais essa batalha, certo? Espero, pessoal, que vocês tenham compreendido um pouquinho, pelo menos, dos tipos de Estado. Okay? Nós falamos do Estado absolutista, do Estado liberal, do Estado socialista, né? Do Estado nazista, fascista, falamos do Estado de bem-estar social e agora do Estado neoliberal, certo? E no livro de vocês, na página 158, lá tem uma tabela bem legal que ele traz todo esse resuminho. Okay? Vocês podem ler também o livro, mas traz um resuminho legal, né? Dividido entre economia, política e sociedade, o que cada um dos tipos de Estado preconizava para essas áreas, né? Politicamente, economicamente e socialmente falando também. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Na próxima aula nós vamos ver a formação do Estado brasileiro, as fases que o Brasil passou até chegar, né, à fase atual de organização do Estado, da nação brasileira. E é isso. Boa aula, qualquer dúvida estou à disposição, podem mandar no PV. Tá bom? Valeu e um abraço.